Desejando a vinda do Senhor, nós aprenderemos a nos preparar para ela, meditando em duas parábolas nesta manhã. Dentro do mesmo parágrafo, há duas parábolas, a parábola da figueira e a parábola do servo vigilante. Nós vamos ler este texto precioso da palavra de Deus. Marcos capítulo 13, a partir do versículo de número 28. Marcos 13, a partir do versículo de número 28. Assim diz a palavra do Senhor. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou da hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo ele inesperadamente não vos ache dormindo. O que porém vos digo, digo a todos: vigiai. Senhor, dá glória ao teu nome. Pai, a oração da lua é a nossa. Temos vivido dias tão difíceis. Precisamos da intervenção graciosa e soberana do Senhor na nossa vida. Pai, eu sou pequenino, sou lavado no sangue do Cordeiro, é porque meus pecados foram perdoados, que eu estou aqui nesta manhã, para poder pregar a Tua palavra para o Teu povo, porque eu não sou o suficiente para essa grande responsabilidade. Obrigado, Senhor, perdoa os pecados de todos nós, lava-nos de nossas iniquidades, faz-nos mais alvos que a neve, e dá-nos a consciência, Deus, diante de tudo que temos visto diante de nós, que nós temos que aprender a viver cada dia, como se esse fosse o último. Dá-nos, ó Deus, ó Pai, a bênção de vivermos para a Tua glória, durante cada dia da nossa vida, e ajuda-nos, Pai, neste momento de tanta dor, tanto sofrimento, a tirar os olhos das circunstâncias, a tirar os olhos das palavras dos homens, a tirar os olhos, Deus, ó Pai, do desespero que querem infundir no coração das pessoas. Ó Deus, deixa-nos ter os olhos postos em Jesus. Nós somos um povo que crê. Não nos deixa guiarmos pelo mundo, Senhor, por favor, mas guia-nos pelo Teu Espírito, falando na Tua palavra. Abençoa o nosso coração, Senhor, renova a nossa alegria e prepara-nos, ó Deus, para o dia em que nós veremos o Senhor Jesus, face a face. Fala conosco, Pai, nesta manhã. Nós somos totalmente dependentes e humilhados, clamamos a visitação do Teu Espírito com graça, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Nesses dias, amados irmãos e irmãs, eu estava a meditar sobre a segunda vinda do Senhor. A Bíblia diz que o sol se escurecerá, a lua não mais brilhará, as estrelas cairão do firmamento, haverá uma grande convulsão natural, mas haverá uma manifestação gloriosa. A Bíblia diz que aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória. Para aquelas pessoas que são ímpias, que se rebelaram contra o Senhor, será terrível o dia da vinda do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que essas pessoas ímpias dirão: montes caiam sobre nós e nos destruam, porque será terrível o dia da ira do Cordeiro. Mas
ao descrever o texto, a palavra, nos versículos anteriores à nossa mensagem, diz que Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Quando o Senhor voltar, haverá convulsões naturais, haverá manifestação gloriosa do Senhor, haverá desespero para os ímpios, e para nós que temos Cristo no coração, experimentaremos grande alegria, pois os anjos nos buscarão para que nos encontremos com o Senhor nos ares, e depois venhamos com Ele, assim que Ele estabelecer o seu reino e dominar todas as coisas para a honra e para a glória do seu santo nome. E o nosso texto, amados irmãos, ao nos narrar toda essa ideia tão maravilhosa, nos faz perguntar: será que nós estamos esperando a vinda do Senhor Jesus? Será que nós estamos preparados para esse dia tão maravilhoso que o Senhor virá nos buscar, no qual Ele virá nos buscar e no qual nós estaremos eternamente em Sua santa presença? O nosso texto, você se lembra que eu estou pregando sobre as parábolas de Jesus? E o tema da nossa série é Conheça o Rei, porque conhecendo o Rei nós conheceremos os princípios do seu reino. O nosso texto, para nos preparar para a vinda do Senhor Jesus, conta duas parábolas maravilhosas: a parábola da figueira e a parábola do servo vigilante. Esteja atento, porque essas duas palavras vão ser instrumento nas mãos do Senhor para nos ensinar como esperar a vinda do Senhor. Como esperar a vinda do Senhor. Que o Senhor nos ensine nessa manhã e que o seu coração esteja preparado para esperar a vinda do Senhor. Em primeiro lugar, então, o texto nos responde: como esperar a vinda do Senhor? Observe os sinais. Como esperar a vinda do Senhor? Observe os sinais. Versículos 28 e 29 dizem o seguinte: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Queridos irmãos e irmãs, Jesus é um tremendo observador. E muitas vezes na sua pregação ele lança mão de fatos que acontecem na criação, para demonstrar como ele era um grande admirador da obra do seu Pai na criação e na sustentação de todas as coisas. E quando ele vai nos falar da sua vinda aqui, ele nos conta a parábola da figueira. Para o judeu, amado amigo e irmão, era uma grande bênção ter uma figueira em sua propriedade. Se dizia antigamente que quando um judeu tinha paz, ele descansava debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira. Figueiras eram tão importantes que Jesus passa naquela região de Jerusalém, num lugar chamado Betfagé, que significa literalmente a casa dos figos. Era um pomar onde havia inúmeras figueiras que adoçavam a vida daqueles que ali passavam. Mas é impressionante perceber que quando o outono chegava, as folhas da figueira já começavam a cair, e caíam todas no outono. E diferentemente da oliveira, que ainda fica firme até o final, mas quando chega o inverno, a figueira fica sem folha alguma, e ela parece que morreu, mas ela está sustentando toda a sua vida na raiz e no caule, preparando-se para aguentar o inverno. E quando o inverno passa, ela ainda está seca. Quando chega o início da primavera, você vê que as videiras estão florescendo, as oliveiras estão florescendo, mas a figueira ainda continua seca. Quando chega o final da primavera e vai chegar o início do verão, então a figueira floresce poderosa, com grandes folhas, frondosa, e com um frutinho que ela dá no início, antes mesmo dos grandes frutos que serão colhidos no final do verão. Jesus está dizendo, amado amigo e irmão, que nós devemos estar atentos aos últimos dias, tal como os judeus estavam atentos, que quando as figueiras começavam a florescer, aquilo era um sinal de que o verão estava chegando. Elas floresciam, então a vida saía da raiz, então vinha pelo tronco, ia para o caule
e o caule começava a entumecer, e brotavam folhas, brotavam flores, brotavam frutos, e os judeus poderiam se deliciar com as figueiras doces daquela região. Jesus está dizendo que, da mesma maneira como os judeus sabem que quando a figueira está florescendo, o verão está chegando, nós deveríamos estar atentos aos sinais que ele acabou de pregar, porque eles demonstrariam que o Senhor está voltando. Eu e você precisamos observar os sinais dos tempos para perceber que o Senhor está voltando. E pastor, quais são os sinais que Jesus tratou nesse sermão escatológico tão poderoso que ele prega em Mateus 24 e também prega aqui em Marcos capítulo 13? O texto nos fala de alguns sinais, irmãos. Se vocês olharem comigo o versículo 6, o texto vai falar, por exemplo, de falsos cristos. Versículo 6 de Marcos 13 diz assim: muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. O versículo de número 21 e 23 também fala a mesma coisa. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ei-lo ali, não acrediteis, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Nós já vemos, amados irmãos, falsos cristos se levantando, ou homens com atitude messiânica que se colocam como Senhor e Salvador e desejam que as pessoas os adorem. Isso é um sinal dos últimos tempos. Pastor, que outro sinal dos últimos tempos? Guerras e convulsões naturais são sinais dos últimos tempos. Versículos 7 e 8 dizem assim: quando porém ouvides falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis, é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, haverá terremoto em vários lugares, e também fomes. Estas coisas são o princípio das dores. No versículo paralelo a esse, em Lucas 21:11, Lucas também nos diz que Jesus falou que apareceriam epidemias. E é usada a palavra epidemias porque pandemia, essa palavra não existia naqueles dias. Epidemia era o máximo, né? Epi vem da palavra grega, da preposição grega epi, que significa superior. Então, em Lucas 21, capítulo de número 11, esse texto paralelo, o Senhor disse que haveria epidemias. Então, quando nós ouvimos falar de guerras, rumores de guerras, terremotos, teve terremoto no Japão ontem, né? Maremotos, convulsões naturais, grandes epidemias, são sinais de que o Senhor está voltando. A pandemia do coronavírus é um sinal que está tocando e está anunciando que a vinda do Rei Jesus está cada vez mais próxima. Pastor, que outros sinais nós perceberemos da vinda do Senhor Jesus? Perseguição intensa aos crentes. Versículos 11 a 13 dizem assim: quando porém vos levantarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os seus progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então esse é outro sinal, perseguição intensa aos cristãos. Irmãos, esse mundo no qual nós vivemos está tremendamente polarizado. Hoje, amados amigos e irmãos, há pessoas que se levantam contra a igreja de Cristo e contra tudo aquilo que a igreja de Cristo ensina. Amados irmãos, há pessoas que perseguem a igreja do Senhor Jesus e fazem de tudo para que a igreja não pregue o evangelho, não faça diferença e não adore a Deus. Nós presenciamos isso de maneira não tão truculenta no nosso país, porque nós não estamos sendo jogados em cadeias ainda, mas em distintos lugares hoje, irmãos estão morrendo no mundo inteiro, e disse que no século XX morreram mais mártires no mundo do que em toda a história da humanidade. Há uma grande perseguição intensa contra o povo de Deus. E o povo de Deus, inclusive no nosso país, tem que estar atento para que leis não sejam aprovadas, amados amigos e irmãos, para que nós sejamos perseguidos. Algum tempo atrás, amados irmãos, em governo anterior, me lembro muito bem que havia lei no Congresso querendo interferir, projeto de lei, na pregação que nós fazemos dos púlpitos, e querendo nos proibir de pregar contra o pecado, que a Bíblia chama de pecado, e chamar as pessoas ao arrependimento nas coisas que são erradas. Nós temos que estar atentos, amados irmãos. Esses são sinais de que o Senhor Jesus está voltando.
Mas o texto diz para nós aqui, para o nosso conhecimento, um outro sinal é que uma grande expansão missionária acontece nesses dias que o Senhor Jesus está voltando. O versículo de número 10 diz assim: é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. Louvado seja Deus, amados irmãos, pela grande obra do Senhor na nossa vida. Nós temos visto, amados irmãos, mesmo em dias de crise, a expansão missionária se multiplicando para a glória e para a honra do nome do Senhor Jesus. Dentro da nossa própria denominação, nos últimos anos, para a glória de Deus, foi dobrado o número de missionários que a APMT envia ao mundo inteiro. A APMT tem mais de 200 missionários, amados irmãos, enviados ao mundo inteiro. Isso nunca aconteceu na história da nossa denominação. Muitas pessoas estão se levantando desejosas de entregar a sua vida a Cristo Jesus para pregar o Evangelho em todos os rincões da terra. Nós vivemos em uma era de expansão missionária e isso é um sinal de que o Senhor Jesus virá, porque para Ele vir, diz o texto, o Evangelho tem que ser pregado em todas as nações, em todas as etnias, ou seja, todas as pessoas de todos os lugares da terra têm que ter ouvido o Evangelho de alguma maneira ou de outra. Todas as culturas devem ouvir o Evangelho de uma maneira ou de outra para que se concretize a vinda de nosso Senhor. Então, tudo que está acontecendo ao nosso redor são sinais de que o Senhor Jesus está voltando. Mas um sinal muito claro, amado irmão, que eu percebo, é a multiplicação da iniquidade. Se você estudar um pouquinho a história do nosso país, é claro que nós brasileiros somos muito pecadores. Mas é impressionante, amados irmãos, como nos últimos 50 anos deste país, a iniquidade tem se multiplicado de uma maneira absurda. E a chancela da iniquidade tem sido imensa. A sociedade, em sua maioria, está se deteriorando. E aquilo que era chamado de certo, hoje é errado. E aquilo que era chamado de errado, hoje é chamado de certo. As pessoas caíram num relativismo tal, que aquilo que era valor, que era sério, que era importante, que era valorizado como fruto de uma cultura que de alguma maneira ou de outra ouviu o Evangelho, hoje, amado amigo e irmão, está tudo, amado irmão, rasgado diante dos nossos olhos. A iniquidade tem se multiplicado. A Bíblia fala sobre isso em 2 Timóteo 3, 1 a 9, escute essa profecia. Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar as mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo por que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como aconteceu com aqueles. Este texto está em 2 Timóteo 3, de 1 a 9. Irmãos, a iniquidade tem sido multiplicada. Como eu disse a vocês, nos últimos 50 anos nesse país, a degradação moral foi acelerada mais do que nos outros 450 anos de história. Está claro que essas são características dos nossos dias. As pessoas zombam da palavra, zombam dos cristãos, insultam a palavra de Deus. Há alguns anos atrás, numa comemoração de carnaval na nossa cidade, uma escola de samba, amado amigo e irmão, teve a disfarçatez de colocar o diabo assassinando o Senhor Jesus. Isso é, amado amigo e irmão, uma grande demonstração de que zombam do nome do Senhor em praça pública. Você vê a perversão da sexualidade exacerbada e aplaudida e aprovada, inclusive por pessoas que frequentam igrejas. Isso é um grande absurdo. Nós vemos, amados irmãos, guerras no mundo, nós vemos atentados em distintos lugares, amados amigos e irmãos, nós vemos aí diante dos nossos olhos uma pandemia de coronavírus. Devemos perceber que o Senhor está voltando e amando menos ao mundo, vivamos para servir ao Senhor de todo o nosso coração, sabendo que a sua vinda é certa.
1 João, amado irmão, diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo está passando, bem como a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanecerá eternamente. Concupiscência da carne, amados irmãos, é o desejo da carne pelo pecado. Concupiscência dos olhos é a cobiça, o desejo de ter aquilo que você não pode ter e não tem direito de ter. Soberba da vida é a soberba, a prepotência de achar que está sobre tudo e sobre todos, e o orgulho que domina a sua vida. A Bíblia diz que isso procede do mundo e não procede do Pai. E quem vive assim vai passar como o mundo vai passar e ser destruído, mas quem faz a vontade do Senhor vai permanecer eternamente. Como nós cantamos aqui, observando os sinais, que nós digamos: Maranata, vem Senhor Jesus. Como esperar a vinda do Senhor? Em primeiro lugar, observe os sinais, fique atento, o Senhor Jesus está voltando. Tudo que temos vivido indica que a vinda do Senhor está cada vez mais próxima. Mas nossa pergunta continua diante de nós: como esperar a vinda do Senhor? Em primeiro lugar, o texto diz: observe os sinais. Mas em segundo lugar, o texto diz: creia na certeza misteriosa. Como esperar a vinda do Senhor? Creia na certeza misteriosa. Vamos ler, irmãos e irmãs, versículos de número 31 e 32. Versículos 30 a 32, melhor dizendo. Vamos ler. Assim diz a palavra do Senhor: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Irmãos e irmãs, há muito que aprendemos aqui. Muitas pessoas podem questionar: ué, pastor, ele não disse que isso ia acontecer naquela geração? Olha o que diz o versículo 30. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Você, quando lê o texto, precisa entender que quando Jesus está explicando esse texto aqui, que a sociedade bíblica grifou como grande tribulação, ele está falando de duas coisas. Ele está falando, sim, nos últimos versículos e no geral sobre a sua vinda no final dos tempos, mas ele também está falando da destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Aqui o texto diz no versículo 14: quando pois vides o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lhe entenda, então os que estiveram na Judéia fujam para os montes. Quem estiver em cima no eirado, não desça nem entre para tirar nada da sua casa. O que estiver no campo, não volte para trás para buscar sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, orai para que isso não suceda no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou, até agora, e nunca jamais será abreviado. Jesus está falando, irmãos, do abominável da desolação, que é a invasão de Jerusalém. O que ele está dizendo? No ano 70, amado amigo e irmão, os romanos sitiaram a cidade de Jerusalém, invadiram o templo, profanaram o templo, gentios entraram no templo, eles destruíram o templo, destruíram a cidade, arrasaram com Jerusalém. Por isso que quando o Senhor Jesus diz aqui: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Jesus está falando da destruição de Jerusalém no ano 70. Do jeitinho que ele profetizou, aconteceu. Você se lembra o que aqueles judeus disseram na crucificação do Senhor Jesus? Pilatos está lavando as suas mãos e disse: eu não tenho culpa do sangue desse justo. Eles gritaram: caia sobre nós e sobre os nossos filhos. E no ano 70, Jerusalém foi assolada, destruída, a ponto dos judeus, amados irmãos, ficarem quase 2000 anos dispersos pelo mundo inteiro, por causa, amados irmãos, da ira de Deus que caiu sobre aquela cidade. O texto é claro ao dizer que nós devemos então, irmãos, perceber que o Senhor cumpre a sua palavra. Mas, olhando para os últimos tempos, o Senhor Jesus diz assim a mim e a você:
Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. O que o texto está dizendo aqui? Jesus não é Deus? Ele não é onisciente? Como é que o texto está dizendo que a respeito daquela hora, ninguém sabe, nem o Filho, senão o Pai? Esse texto, irmãos, foi pregado 2000 anos atrás. E há 2000 anos atrás, ninguém sabia, nem o Filho, somente o Pai. Hoje eu acredito que o Filho já sabe. Mas aí você me diz, pastor, mas onde é que fica a onisciência de Jesus? Ele não é Deus. Ele é Deus, querido irmão. Mas quando Jesus Cristo veio a este mundo, você precisa entender que Ele abriu mão de algumas prerrogativas da sua divindade, para poder como homem se humilhar e dar a sua vida na cruz para pagar os nossos pecados. A teologia chama essa doutrina de akenose de Cristo, quando Ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus, e se humilhou e se tornou obediente até a morte, e morte de cruz, como diz Filipenses capítulo 2. Então quando Jesus vem a este mundo, Ele é totalmente Deus e totalmente homem. Ele não abre mão da sua divindade, mas Ele abre mão de algumas prerrogativas da sua divindade para poder cumprir a sua missão. Tanto é que quando você observa os evangelhos, o ministério do Senhor Jesus foi realizado no poder do Espírito Santo. Ele foi ungido pelo Espírito Santo, amado amigo e irmão, no dia do seu batismo. E o Espírito do Senhor está com ele. Inúmeras vezes os evangelistas falam sobre isso. Então Jesus, quando esteve nesse mundo, resolveu abrir mão de algumas prerrogativas da sua divindade, mesmo sendo Deus e homem, para poder cumprir a sua missão. Então naqueles dias, essa foi uma das coisas das quais ele abriu mão de saber. Mas agora ele está exaltado à destra de Deus, e eu não temo em dizer a você que ele sabe, e o Pai também sabe, o dia que virá. E aí o texto é claro ao dizer, a respeito daquele dia ou daquela hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Só Deus sabe o dia da vinda de Jesus. Irmãos, existiram algumas seitas religiosas que marcaram a data da vinda de Jesus. Ou existiu uma seita cristã que marcou a data da vinda de Jesus para o início do século XX. E aí, como Jesus não veio, eles tiveram que dar uma forçada numa doutrina e dizer que Jesus veio e desceu para um santuário no céu que está pertinho da terra. Forçaram porque fizeram uma profecia e não puderam cumprir. Então ninguém pode marcar a data da vinda do Senhor Jesus. Há estudiosos que fazem cálculos, que pensam na existência do mundo, mas de fato nós não sabemos quando o Senhor virá. É um mistério, mas nós sabemos de uma coisa: o Senhor virá. É por isso que eu disse a você que o ponto é: creia na certeza misteriosa. É certa a vinda do Senhor, mas nenhum de nós pode agendar esse dia, porque Ele não disse quando viria, e Ele mesmo profetiza aqui que nem um homem sabe, nem um anjo sabe. Jesus, quando esteve entre nós, tendo se limitado em alguns de seus atributos religiosos, não sabia, seus atributos gloriosos, não sabia o dia, mas hoje Ele sabe. Nós não sabemos e não podemos marcar essa data. Pelo contrário, devemos esperar confiantes. Mas sabe qual a atitude dos homens que não têm Cristo? Alguns dizem assim: Jesus disse que ia voltar, já passaram 2000 anos e Ele não voltou ainda. E vocês, cristãos bobos, estão acreditando que Ele vai voltar. Quem que garante que Ele vai voltar? Já tem 2000 anos. Esse questionamento não é de agora. Olha o questionamento que faziam no primeiro século da era cristã. 2 de Pedro 3, de 3 a 12. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Jesus profetizou até isso através de Pedro aqui. Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo,
estando reservados para o dia do juízo e a destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, pelo qual os céus serão incendiados, serão desfeitos, e os elementos serão abrasados e se derreterão. Esse texto aqui fala de algumas coisas, irmãos, que fortalecem a nossa fé nesse dia em que os homens zombam, dizendo que Cristo não virá. Ele disse, você lembra, se você ler o texto, ele diz que a terra foi criada da água, pela palavra de Deus, e depois Deus destruiu toda a terra através de um dilúvio. Nos dias de Noé, o povo não acreditava no dilúvio. Noé provavelmente levou 100 anos para construir a arca. E Noé foi zombado pelos homens daqueles dias. Sabe por quê? Porque não havia chuva, não havia grandes tempestades como nós vemos em São Paulo. Então, quando Noé começou a construir aquele grande monumento daquela grande arca, dizendo que ia juntar um par de cada animal, e que estava obedecendo a Deus, a Bíblia não narra desse jeito, mas eu imagino, amado irmão, que o povo falava assim: velho doido, velho gagá. Todos zombavam de Noé. A Bíblia nos deixa entender que Noé permaneceu fiel e justo, mas ele foi zombado, amados amigos e irmãos. Ninguém acreditava que o mundo seria destruído por um dilúvio, e foi. Do mesmo jeito, a palavra de Deus diz que esta terra está sendo entesourada para o fogo. Irmãos, eu estava estudando esse sermão na mesa lá de casa, esses dias, e olhei para a janela e imaginei, meu Deus, o poder do Senhor vai fazer com que tudo seja queimado, um incêndio em toda a terra, em todo o céu. Você está preocupado aí com coronavírus? Coronavírus não é nada diante do que vai acontecer com este mundo. O texto diz que toda a terra vai ser queimada e todas as suas obras serão destruídas. Querido amigo e irmão, a vinda do Senhor não está atrasada. O nosso texto diz que para Ele 1000 anos são como um dia, e um dia como 1000 anos. E o texto diz que Ele não voltou ainda porque Ele é longânimo. Ele está dando oportunidade de arrependimento a todo o pecador. É por causa da sua misericórdia que o Senhor não destruiu esse mundo ainda. Ele está dando oportunidade a pecadores de todas as gerações. Você precisa, meu irmão, crer nessa verdade. O Senhor virá como um ladrão da noite. O texto que nós lemos diz que o céu vai ser destruído com um estrepitoso estrondo. Bah! Imagine. Depois de um estrondo, o céu foi destruído. Viva de maneira santa, meu irmão, piedosa, esperando e apressando o dia do Senhor. Tenha certo que Jesus virá. A pandemia do coronavírus é um sinal. Espere a certeza misteriosa: o Senhor virá. Breve virá, como gosta de cantar um grupo brasileiro. Breve Jesus voltará. Você está preparado para o dia da vinda do Senhor? Creia na certeza misteriosa. Pastor, como apressar o dia da vinda do Senhor? Pregando o Evangelho e sendo uma bênção, porque Ele virá depois que o Evangelho for espalhado em todos os rincões da terra. Apresse o dia da vinda do Senhor. Seja uma bênção. Viva cada dia como se ele fosse o último. Como esperar a vinda do Senhor? Observe os sinais. Creia na certeza misteriosa. Mas como esperar a vinda do Senhor? Em último lugar, o texto da palavra de Deus nos diz nesta manhã: fique esperto. Como esperar o dia da vinda do Senhor? Fique esperto. Olhe comigo, versículos 33 a 37. Assim diz a palavra do nosso Deus: estai de sobre aviso. Em outras palavras, fica ligado.
Vigiai e orai, porque não sabeis quando será esse tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa. Dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo ele inesperadamente não vos ache dormindo. O que porém vos digo, digo a todos: vigiai. 4 vezes, amados amigos e irmãos, nestes versículos se repete a palavra vigiai, vigiai, vigie. Eu e você devemos estar de sobreaviso. Fique ligado, fique atento, preste atenção. Viva cada dia como se ele fosse o último. O Senhor está voltando, meus queridos irmãos e minhas irmãs. E aqui Jesus conta então a outra parábola que eu disse que ia pregar para vocês. Ele diz que deve ser como aquele dono da casa que viajou para uma terra muito, muito distante, deixou todos os seus servos atarefados, mas ele disse para o vigia: vigie, porque você não sabe a hora que eu vou voltar. Eu posso voltar de manhã, posso voltar ao meio-dia, posso voltar às 3 da tarde, posso voltar à noite, posso voltar na primeira, na segunda, na terceira, na quarta vigília da noite. Na hora em que eu voltar, eu quero encontrar vocês preparados. Se Jesus voltasse hoje, Ele encontraria você preparado? Você está vivendo para a glória de Deus? Você está vivendo como alguém que foi transformado por Cristo Jesus? Você verdadeiramente se arrependeu dos seus pecados? Você já creu que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Você vive para a glória do Senhor? A sua vida tem sido uma grande bênção nas mãos de Cristo Jesus? Ou você diz que tem nome de cristão, mas vive como se fosse um ímpio? Querido amigo e irmão, nós somos salvos pela graça mediante a fé na obra de Cristo Jesus. Não é pelo que fizemos, é pela obra dele. Mas nós sabemos quem é salvo por causa do testemunho que dá, por causa das suas obras. Há pessoas que dizem que são salvas, mas não têm um coração regenerado e vivem uma vida de pecado, de ofensa e de rebelião contra o Senhor Jesus todos os dias da sua vida. É por isso que o Senhor diz lá no final do sermão, lá no final de Mateus capítulo 7, ele diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. No último dia muitos me dirão: Senhor, eu não profetizei em teu nome, eu não preguei para o Senhor a tua palavra, em teu nome eu não expeli demônios, em teu nome eu não realizei milagres. E o Senhor Jesus lhe dirá: apartai-vos de mim, vós os que praticais iniquidade. A Bíblia diz que haverá pregadores no inferno, haverá expulsadores de demônios no inferno, haverá pessoas que usaram o nome de Jesus para fazer milagres no inferno, porque elas não foram regeneradas, de fato não creram no Senhor, e a vida desregrada delas revelou que elas não tinham Jesus no coração, ainda que tivessem tido grandes experiências espirituais. O texto paralelo ao nosso, em Lucas, que conta a mesma parábola com palavras diferentes, diz assim, Lucas 12, 35 a 38. Cingido esteja o vosso corpo, e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer ele venha na terceira vigília, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Você já parou para pensar no que esse texto está dizendo? Que você deve ter a sua candeia acesa, você deve estar acordado, atento, ligado o tempo todo, 24 horas por dia, porque pode ser que o seu Senhor volte na primeira vigília. A primeira vigília é de 6 às 9, na segunda vigília de 9 à meia-noite, na terceira vigília de meia-noite às 3 da manhã, na quarta vigília de 3 às 6 da manhã, ele pode chegar a qualquer hora. Mas irmãos, eu leio esse texto e esse texto toma de emoção o meu coração, porque o texto diz que quando o Senhor vier, ele vai encontrar os servos vigilantes, e ele vai sentar os servos na mesa, e ele vai se cingir, e ele vai servir aqueles servos.
quem sou eu, miserável pecador, para que o meu Senhor me sirva? Irmãos, fiquemos preparados. O Senhor disse que a grande recompensa, que quando nós voltarmos, Ele vai nos servir, vai nos dar um banquete, vai cuidar de nós e vai demonstrar o seu amor para conosco. Eu não consigo entender, eu não mereço tanta graça. Louvado seja o Senhor por sua misericórdia, por seu grande amor. Fique esperto, fique ligado, há bênçãos para você. Satanás vai tentar te desviar, ele conhece as suas debilidades, ele vai tentar te afastar de Jesus, ele vai tentar dizer para você: toma o controle da sua vida, curte, aproveita, o mundo está passando, por que você não cai na gandaia? Sai com outras mulheres, ou sai com outros homens, ninguém vai ver, só você vai saber, faz tudo errado, não tem problema nenhum, você se entregar a algum vício, ninguém vai saber, só você vai saber. E se você cair na mentira do diabo, você vai demonstrar que o seu coração não confia em Jesus. E sinceramente, você terá que revisar o seu coração para ver se você de fato é de Cristo Jesus. Mas o Senhor disse: vigiai, 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 vigie. Fique de sobreaviso, fique esperto. Eu estou voltando. Ore. Eu e você temos que ter uma vida abundante de oração. Para podermos, amados irmãos, estar preparados para a vinda do Senhor, nós já temos que dobrar os nossos joelhos e invocar a presença, a bênção e a graça do Senhor na nossa vida. É claro que o Senhor é onipotente. Quando nós dizemos invocar a presença, nós dizemos invocar a sua manifestação graciosa, porque há lugares nos quais Deus não está com graça, Ele está com ira. Então quando nós oramos e dizemos: Senhor, manifesta a tua presença, nós estamos pedindo graça, porque Ele está em todos os lugares com todo o seu ser. Mas Jesus virá nos buscar, e se você estiver preparado, Ele vai te dar as suas maiores bênçãos, vai te dar um grande banquete e vai cuidar de você. Eu gosto muito, irmãos, da história do reverendo Richard Baxter. Richard Baxter foi um dos grandes pastores na época dos puritanos. Ele foi para uma cidade no interior da Inglaterra chamada Kidderminster, e ele chegou ali, a cidade tinha grande devassidão. Somente em 2 ruas da cidade havia membros da igreja que ele era pastor. 17 anos depois que ele saiu dali, não havia sequer uma rua naquela cidade em que não houvesse um membro da sua igreja. Pastor Richard Baxter era um grande pregador, que pregava com unção, com fidelidade e expunha as escrituras. Mas ele foi um dos primeiros pastores na história da igreja que abraçou o ministério de discipulado como filosofia de ministério na era moderna. Ele visitava cada família da igreja com o breve catecismo de Westminster e fazia perguntas a cada membro da igreja para saber se eles sabiam responder, e perguntava sobre a alma dos crentes. E ele fazia isso visitando todas as famílias da igreja, estudando o breve e o catecismo maior de Westminster, amado amigo e irmão, de maneira que já quase no final do seu ministério ali, ele tinha um auxiliar que saía com ele de casa na segunda-feira, e até quinta-feira eles ficavam viajando nas fazendas, visitando os crentes. E ele sabia: fiz tal pergunta para fulano, tal pergunta para fulano, tal pergunta para fulano. E a igreja teve um crescimento espiritual maravilhoso. Cada crente foi discipulado. E depois de 17 anos, irmãos, aquela cidade estava dominada pelo evangelho. 100 anos depois da morte de Richard Baxter, George Whitefield, um dos maiores pregadores da história da igreja, foi pregar em Kidderminster e disse o seguinte: há 100 anos que o reverendo Baxter morreu, e até hoje eu posso sentir nessa cidade o poder da influência do seu ministério, 100 anos depois de sua morte. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Richard Baxter dizia assim: preguei cada sermão como se ele fosse o último. Eu preguei como um moribundo para moribundos. Eu preguei como um homem que estava morrendo para homens que estão morrendo. Nesse púlpito, irmãos, nós temos pregado todo domingo como quem está morrendo para homens e mulheres que vão enfrentar a morte. Eu quero lhe perguntar: você está preparado para se encontrar com o Senhor Jesus?
Se Ele voltasse agora, você estaria preparado para se encontrar com seu Senhor? Como esperar a vinda do Senhor? Observe os sinais, creia na certeza misteriosa, fique esperto. Que Jesus, ao voltar, nos encontre preparados, firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor. E naquele dia, nós sentaremos com Ele à mesa, com Ele cearemos, e na sua presença nos regozijaremos por toda a eternidade. Se você quer estar preparado para o dia da vinda de Jesus, arrependa-se dos seus pecados hoje. Confesse os seus pecados ao Senhor. Arrependa-se da sua vida de iniquidade, de somente fazer os seus desejos da carne, satisfazer a concupiscência dos seus olhos, de ser essa pessoa soberba e cheia de empáfia que você é. Se arrependa hoje, peça perdão pelos seus pecados, ainda há esperança para você. Se você se arrepender hoje, o Senhor vai mudar o seu coração, vai te dar a bênção de crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e você vai começar a viver para o Senhor, e deixar de viver para você. Como esperar a vinda do Senhor? Observe os sinais, creia na certeza misteriosa, fique esperto, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.